A Bíblia Sagrada, versão Almeida século 21. O livro de Rute, capítulo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher, Noemi, e Malom e Quilion os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e a outra, Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então, ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz, e lhe disseram: Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas. Por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas. Ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança, e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles, sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Rute permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Rute respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: Não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: Quem é esta moça? E ele respondeu: Esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: Deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Rute: Escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra, e lhe perguntou: Porque achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: Que eu continuo encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu,
pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molhe o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que elas recolha, e não a impeçais. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois, debulhou o que havia recolhido, e havia quase um efa de cevada. Então, ela carregou a cevada e foi à cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Rute pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Rute: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim, Rute ficou com as servas de Boaz, para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo. E ela morava com a sua sogra. Capítulo 3. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Rute aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Rute, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traze aqui o manto com que te cobras e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvida hoje mesmo esta questão. Capítulo 4. Então, Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: vem cá, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e disse-lhes: sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então, ele disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata-a. Se não, dize-me, para que eu saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito e, depois de ti, só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Rute, a moabita,
que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exercito o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Isso servia como testemunha dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque, a Quilion e Malom, e também de que adquiri o direito de ter como esposa a moabita Rute, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança, e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com esta mulher, que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Perez, que Tamar deu a Judá. Assim, Boaz casou-se com Rute, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram a menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial. Tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.